Muito bem, caro aluno, seguindo agora com a nossa aula número 8, né, sobre a legislação específica da CGU, né, especificamente o decreto 9.681 de 2019. Né? Não esqueça, antes de começar a nossa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, né? Também deixar seu comentário, seu like e compartilhar com um amigo, certo? Vamos lá, continuando a nossa aula, agora o artigo 12, né? O artigo 12 do decreto 9.681 de 2019, né? Trata sobre mais um órgão específico singular, que é a Ouvidoria Geral da CGU, da União, né? Aliás. Né? Então, essa Ouvidoria Geral, ela vai ter aqui, né, as suas competências, né? Salvo engano, 12 competências, e nós iremos ver aí que exercer, primeira competência é exercer as competências de órgão central. Né? Isso aqui se repete em quase todos os órgãos específicos singulares, que é uma competência geral de todos esses órgãos, né? Que é exercer competência de órgão central. Né? Então, pulando isso aqui que se repete em quase todos, vamos ao inciso segundo, né? Que é receber e analisar denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso à informação. Então, vá contando aí, né? Denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso à informação. Então, temos basicamente aí 6 itens, né? Ou 6 requerimentos que podem ser feitos dentro do órgão da Ouvidoria Geral da União, certo? Então, nesse caso aqui, né, é uma competência e é totalmente voltada à Ouvidoria Geral da União e que não vai ser confundida, podemos dizer assim, com outra ou com outro órgão específico singular, certo? Então, não tem como você confundir aí, se cair nesse caso aqui e perguntar qual é o órgão, né, que tem competência para receber, analisar denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, pedido de acesso à informação. Então, vai estar lá de forma clara, de forma fácil, né? Não tem como você errar, que vai ser a Ouvidoria Geral da União, ok? Seguindo aqui, no inciso terceiro, nós vamos ver monitorar, né? Monitorar o quê? A atuação, né, das ouvidorias federais. Monitorar para fins estatísticos a atuação das ouvidorias federais no tratamento das manifestações recebidas, certo? Então, ela mesma, né, a própria ouvidoria, ela vai ali ela vai criar, construir uma estatística sobre aquilo que é recebido, né, de reclamação, né, sobre determinado assunto, né, quanto o percentual de informação está muito, está pouco, né, e ali ele vai estabelecer uma estatística para acompanhar quais são os problemas, né, claro que servem para isso, para identificar os principais, os índices maiores, né, e principais de problemas que chegam até ao seu órgão, certo? Então, seguindo aqui o inciso 4, nós temos ainda assistir o ministro de Estado, né, no caso da CGU, na deliberação dos recursos, né, previstos no parágrafo único do artigo 21 do decreto 7724/2012, né? Então, nesse caso aqui, assistir o Estado, o ministro de Estado, na deliberação desses recursos. Eu não trouxe aqui, não abordei aqui esse artigo 21, né? Mas vocês podem aí pesquisarem e anotarem aí no material de vocês, no resumo de vocês, né, qual é esse recurso aqui, só para complementar. Mas lembrando que não é questão de prova o recurso, ou o nome do recurso, ou que o artigo 21, né, do recurso, do decreto aqui, vai trazer, mas apenas o fato de assistir o ministro de Estado na deliberação do recurso contido nesse artigo aqui, desse decreto aqui, certo? Então, não há com o que se preocupar com isso aqui, né? Mas, por questão de curiosidade, de informação, se você desejar, é só pesquisar, certo? Seguindo aqui, nós temos o inciso 5º, que é apreciar e decidir. Agora, salvo engano, parece que eu coloquei aqui, tá aqui, né?
o recurso que traz aqui esse decreto 7.724 de 2012. Melhor ainda, né? A gente ia ficando velho, aí termina esquecendo as coisas que a gente mesmo fez, né? Então, nesse caso, eu coloquei aqui e disse que não tinha colocado. Melhor ainda, né? Pior é se eu dissesse que tinha colocado e não tivesse colocado. Mas a gente vai ler os demais incisos e vai ver qual é esse recurso que trata aqui, não só no inciso 4º, mas inciso 5º, como vocês veem aí, e inciso 6º. Então, são 3 incisos que tratam sobre esse recurso, sobre essa decisão e sobre o recurso acerca dessa decisão. Então, o inciso 5º, apreciar e decidir os recursos de que trata o artigo 23 do decreto 7.724/2012, né? Então, apreciar e decidir os recursos. Aí vem o 7, né, que é acompanhar, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União, o cumprimento das decisões de que trata o artigo 23. Então, mais uma vez, 23 e 24 do mesmo decreto. Agora vamos ver quais são essas decisões, quais são esses recursos, de que trata essas decisões contidas nesse decreto 7.724. Então, decreto 7.724/2012, nós vemos aí o artigo 23, né, que é desprovido o recurso que trata o parágrafo único do artigo 21 ou infrutífica a reclamação de que trata o artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão à Controladoria da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Né? Então, nesse caso aqui, em relação à manifestação da Controladoria Geral da União, no prazo de 5 dias, contado do recebimento de recurso. Nesse caso aqui, né, é quando a pessoa que foi julgada, né, por determinada decisão no âmbito administrativo, né, ele não teve aqui o seu recurso, como eu posso dizer, conhecido, né? Não foi analisado o seu recurso, não foi dada atenção ao seu recurso. Então, ele tem ainda o direito, como se fosse uma extensão, né, daquele direito de recorrer à Controladoria Geral da União. Então, veja como diz, desprovido o recurso que trata do parágrafo único do artigo 21, ou infrutífica a reclamação do artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à CGU, né? Aí o prazo para apresentar é de 10 dias, né? E o prazo para a CGU se manifestar são de 5 dias, certo? Então, é isso que trata essa decisão, né? Ao parágrafo 1º diz: a Controladoria Geral da União poderá determinar que o órgão preste esclarecimento, né? Ou seja, por que não deu atenção ao recurso, por que o recurso foi desprovido, qual foi a fundamentação, qual foi a causa real, né? Então, ela vai determinar o esclarecimento da entidade, pela entidade, né? Aí o parágrafo 2º, provido o recurso, a Controladoria fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade, né? Então, se o recurso for provido, aí a CGU entra ali para tentar fazer com que aquela decisão seja cumprida, certo? No caso de negativa de acesso à informação ou as razões da negativa de acesso de que trata o artigo 21, desprovido o recurso pela CGU, o requerente poderá apresentar, no prazo de 10 dias, contado a ciência da decisão, recurso à comissão mista de reavaliação das informações observadas no procedimento previsto no capítulo 6, certo? Então, nesse caso aqui, negativa de informação ou razões negativas de acesso que trata o artigo 21. Tem a ver com a questão de direito de acesso à informação, certo? Então, se for negado, né, pelo órgão administrativo que a pessoa entrou com requerimento pedindo um acesso a determinada informação que lhe cabe, né, que é inerente à sua pessoa. Então, se for negado, né, veja que diz aqui, o requerente poderá apresentar no prazo de 10 dias, né, contado da ciência da decisão, recurso à comissão mista de reavaliação de informações, né? Então, veja que nesses casos aqui, né, nesse caso aqui, a CGU atua,
né, como órgão que vai intervir, e nesse caso aqui, salvo engano, né, ela vai analisar, artigo, inciso de número 4, né, assistir o ministro, deliberação de recursos, né, aí seguindo, promover a conciliação, não, voltando, né, voltando aqui, né, acompanhar a articulação com as demais unidades, o cumprimento das decisões. Então, nesse caso aqui, ela vai acompanhar. No caso anterior, do inciso 23, ela vai apreciar e decidir. Então, veja que nesse caso aqui, ela intervém, né, totalmente na situação, apreciando e decidindo, né, de verdade, diretamente ela vai decidir. Nesse caso do artigo 24, ela vai acompanhar, em articulação com as demais unidades, o cumprimento das decisões. Então, se o recurso foi provido, ela vai ali acompanhar se realmente a decisão foi realmente, a decisão ela foi cumprida, certo? Decisão em relação a quê? Né? Em relação a pedidos de acesso à informação, certo? Essa lei de acesso à informação tem várias competências que a CGU ela vai atuar, né, ali em relação à lei de acesso à informação. E esse decreto 7.724/2012, 724/2012, é o decreto que trata, na verdade, que regulamenta essa lei de acesso à informação, certo? Então, vamos seguir aqui, já vimos esse assunto, já vimos as decisões. Seguindo o inciso 7, né, promover a conciliação e a mediação na resolução de conflitos, evidenciado no desempenho das atividades de ouvidoria entre cidadãos e órgãos, entidades ou agentes do Poder Executivo Federal. Então, conciliação e mediação na resolução de conflitos. Eu não vou aqui explicar qual é a diferença entre conciliação e mediação, porque também não é o objetivo da nossa aula, né? Vamos ficar apenas em saber que a CGU ela vai promover conciliação e mediação quando houver conflitos entre cidadãos e órgãos, né, entidades ou agentes do Poder Executivo Federal, ok? Seguindo o inciso 8º, receber e analisar as manifestações referentes a serviços públicos, né, prestados pelos órgãos, pelas entidades do Poder Executivo Federal, propor e monitorar a adoção de medidas para a correção, prevenção de falhas e omissões na prestação desses serviços. Isso aqui é também uma repetição de uns incisos que a gente já viu, né? Já viu tantos, mas que a gente já viu, acredito que na lei 13.844, né? Que é tratar de receber manifestações acerca da prestação de serviço dos funcionários do Poder Executivo Federal, quando esses serviços eles não estão sendo prestados da forma devida, né? Ou de forma que deixa a desejar. Então, a ouvidoria, ela tem aí a competência para ouvir, né, reclamações acerca desses serviços, né? Inciso 9 agora e 10º, né? O 9º, promover a capacitação relacionada às atividades de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Federal. Não tenho que falar aqui, capacitação, né, vai ser em relação a trazer mais aperfeiçoamento profissional às pessoas que trabalham dentro da ouvidoria, né, dando cursos de aperfeiçoamento, curso de capacitação, treinamento e etc. Né? Treinamento, por exemplo, como lidar com situações de reclamações, pessoas que chegam aperreadas, né, e etc. Tá? Seguindo, inciso 10, nós temos que produzir estatística do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos, né? Produzir estatísticas, né? Avaliar se realmente os usuários estão satisfeitos com os serviços, com vários serviços públicos que são aí prestados pela administração pública federal. Então, seguindo aqui, inciso 11 e 12, promover a articulação com os órgãos, entidades, organismos nacionais e internacionais que atuem nas unidades de sua competência, né? Então, a articulação com outros órgãos, né, sempre quando for de interesse deles, né, que sirva para incrementar melhor, complementar os seus trabalhos, a sua atuação, ampliar a sua atuação. Então, nesse caso, vai ser necessário essa articulação. Então,
essa articulação vai depender da necessidade, do interesse do órgão, nesse caso aí da ouvidoria, ok? O inciso 12 é promover formas de participação popular no acompanhamento, na fiscalização da prestação de serviços públicos. Então, nesse caso aí, é trazer a população para participar de determinados serviços, né? A cooperação desses serviços, contribuir para a melhoria desses serviços. Então, nós temos aí as palavras-chave para decorar, né, sobre as competências da ouvidoria, né? Então, essas palavrinhas-chave foram para facilitar, né? Lembrando que vocês podem também fazer aí vocês, já que seja melhor para fixação, né, das competências. Então, palavras-chave para decorar das competências da ouvidoria. Então, nós temos denúncias, reclamações, aquelas que nós vimos no inciso primeiro, né? Denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso à informação. Então, depois você vai poder comparar essas competências da ouvidoria com competências da Secretaria de Controle Interno, com competências da diretoria de auditoria que a gente viu na aula 7, né? Com competências da corregedoria, né? Que a gente vai ver ainda mais na frente, e você vai ver que nunca vai se confundir, né? Se tiver uma ou duas ali, né? Mas a maioria, né, sempre vai ser diferente. Então vai ser mais fácil você estar olhando ali, treinando a sua memória visual, né? Memória fotográfica. Então, em segundo lugar, nós temos aqui a atuação das ouvidorias federais, recursos, né? Então, só deixei essa palavra recursos, que lembra recursos, né? A questão da deliberação, auxiliar o ministro de Estado na deliberação dos recursos, também acompanhar os recursos, né? Também na decisão de recursos. Então, você vai lembrando do restante somente com a palavra, né? Terceiro lugar, cumprimento das decisões. Em quarto lugar, conciliação e mediação, que nós vimos. Sexto lugar, manifestações, né? Nós vimos a questão das manifestações em relação à prestação de serviço público pelos usuários. Então, veja que você vai lembrando. Isso também vai servir para você revisar na hora né, ali já nas vésperas da prova, né? Então, você vai direto aqui, em vez de ficar lá lendo uma por uma, vai direto aqui, certo? Então, cumprimento das decisões, né, manifestações, capacitação em relação aos próprios funcionários, né, promover a capacitação, também estatísticas, né, construção de estatísticas, né, para melhoria dos serviços, articulação com demais órgãos, lembrando que esses órgãos são órgãos nacionais e estrangeiros, certo? Pode ser questão de prova também. E por último, a participação popular, que é trazer a população para participar da questão do serviço, para trazer uma visão, né, da população que talvez seja melhor do que a visão do órgão, né, da ouvidoria, porque a ouvidoria ela está, de certa forma, de fora, né, e a população está no dia a dia ali, está de dentro, e eles têm essa visão que vai ser melhor, certo? Então, essa é a nossa parte das competências da ouvidoria. Então, nós iremos parar aqui, né, para não ficar tão longa a nossa aula, iremos continuar, né, a parte 2, né, a aula 8, né, a parte 2, falando sobre o artigo 3, sobre a Corregedoria Geral da União. Até lá.